em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os seus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, cumprir, que possas achar em mim a voz que toca o Espírito, abre os seus e enche o teu coração. Ser conhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Olá, irmãos, que a graça e que a paz do nosso Senhor esteja com você. É no nome de Jesus que nós abrimos este momento onde nós vamos nos dedicar em olhar para a Palavra de Deus, meditar nela, aprender. Essa é a nossa escola bíblica e eu quero te desejar as boas-vindas. Fique à vontade, se prepare, pegue a sua Bíblia, acompanhe com o celular pelo aplicativo. Vamos juntos agora meditar na Palavra de Deus. E hoje nós vamos contar com a participação e a condução dos jovens, do qual eu faço parte, né? Os Jovens Boa Semente. Então nós vamos ter Arthur Parmegiani, Heloísa, nós vamos ter Felipe, nós vamos ter o José participando. E eu acredito que vai ser muito legal, então eu te convido a ficar até o final. E como eu disse, pegue sua Bíblia, pegue um caderninho, anote. Vamos juntos aprender e crescer com a Palavra de Deus. Para iniciarmos então, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa continuar nos abençoando. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o seu nome. Senhor, pedimos a Tua direção nesse momento,
Pedimos, Senhor, teu cuidado. Senhor, continue conosco, continue conduzindo esse momento, Pai. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, encontrar os nossos corações receptíveis, que a tua palavra possa encontrar solo fértil, Deus. Pedimos que o Senhor se revele cada dia mais pela tua palavra. Ajuda-nos nesta manhã e esteja conosco nesse culto que nós iniciamos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. E hoje nós vamos continuar com o tema em que nós estamos estudando, Ensinos da Ceia à Cruz. Vamos olhar para acontecimentos que estão contidos nesse período, no período entre a ceia e a crucificação de Jesus. Então, seja bem-vindo e vamos iniciar mais essa escola bíblica. Com vocês agora, o nosso irmão Arthur. Paz do Senhor a todos os irmãos. Tenham um ótimo dia, um ótimo sábado na presença do Senhor. Hoje, na nossa escola bíblica, nós daremos continuidade à nossa série de lições Ensinos da Ceia à Cruz. E hoje nós abordaremos o tópico A Realidade do Evangelho nas Pessoas. Mas de antemão, em nome de todos os participantes dessa transmissão, eu queria agradecer o convite do irmão Alexandre e da irmã Patrícia para tomarmos a frente desse estudo de hoje e por estar representando todos os jovens da Igreja Boa Semente. Isso é muito grato pra gente, é muito gratificante. E como já dito anteriormente, nós abordaremos o tópico A Realidade do Evangelho nas Pessoas. O texto que a gente vai usar como base, ele está no Evangelho de João, no capítulo 16, nos versículos de 8 a 11. Esses versículos dizem o seguinte: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Aqui Jesus está falando aos discípulos que ele não iria dali um tempo estar mais entre eles, pois era necessário ele ir para que o Consolador viesse. E este Consolador, que é o Espírito Santo, ele teria como missão principal convencer o mundo no que se refere a 3 coisas principais. A primeira seria o pecado. Mas por que o pecado? Porque muitos não creram em Jesus como sendo o Messias que seria enviado por Deus para salvar o mundo. E o Consolador seria aquele que iria convencer todo homem de quem realmente é Jesus, com toda a sua obra e com todo o seu propósito. Segunda coisa seria a justiça. Após a ressurreição, Jesus voltaria ao lado do Pai e pessoalmente nunca mais o veriam. Então, o Espírito Santo faria justiça em todos os sentidos na ausência de Jesus. Terceira e última coisa seria o juízo. O Consolador iria convencer todo mundo que haverá um juízo sobre a terra, que o príncipe deste mundo, que é o nosso maior inimigo, já está sendo condenado para a sua destruição. Mas afinal, qual que é o objetivo da nossa lição de hoje? Nosso objetivo hoje é levar o estudante da Bíblia a refletir sobre a realidade do mundo em que se vive a igreja. O que sabemos sobre a credibilidade de Jesus e entre os seus ouvintes diretos é que a grande maioria o rejeitava tanto que eles estavam dispostos a eliminar Jesus. E que por diversas vezes Jesus teve que se ausentar para que não fosse morto antes da hora. Embora sua pregação, suas atitudes, seus feitos milagrosos, os homens de Israel juntaram-se furiosamente contra Jesus. E os discípulos de Jesus presenciaram isso em diversas ocasiões e circunstâncias. E Jesus sabia que essa rejeição impactaria negativamente os seus discípulos. E na sua despedida, no capítulo 13 de João, nos versículos 19 e 20, Jesus relata, ele diz o seguinte: Digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou quem eu sou. E nesse versículo, Jesus estava falando de um fator da traição que ele sofreria por meio de um de seus discípulos mais para frente. E no versículo 20, Jesus diz assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem me receber, aquele que eu enviar, estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nesse versículo, quando Jesus diz, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, Jesus está fazendo uma ligação entre ele próprio, a sua igreja e o seu Pai. E essa ligação seria feita por meio do agir do Espírito Santo. É isso mesmo, e como o Arthur disse, em vários momentos Jesus teve que se ausentar para que não fosse pego, nem fosse morto antes da hora, porque existia um plano sobre a morte de Jesus.
Então, em determinados momentos, ele teve que fugir, se esconder, para que não fosse pego. Isso nos revela a realidade do mundo naquela época em que Jesus viveu na Terra, caminhou por aqui, andou. Isso revela para nós como o mundo era naquela época. Mesmo Jesus fazendo tudo o que fez, mesmo Jesus manifestando a sua divindade, mesmo assim ele foi perseguido, mesmo assim tramaram contra a sua vida. Isso revela, como disse, a realidade do mundo em que viveu Jesus. E sabendo disso, Jesus, sabedor de todas as coisas, orienta seus discípulos. Orienta dizendo: quem receber vocês certamente vai estar me recebendo. Aos olhos dos discípulos, eles já poderiam entender, né? Bom, quem nos recebe, recebe a Jesus, mas Jesus não foi muito bem recebido, logo eu posso entender que eu também não vou ser muito bem recebido. E foi isso que aconteceu. No início da igreja, ela foi muito perseguida. E hoje nós, como cristãos que somos, como porta-voz do Evangelho que somos, nós somos perseguidos. Diversas pessoas sofrem por se considerarem e dizerem ser cristãs. Porém, nós temos, e adiante vamos ver, que Jesus ele diz aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, o Consolador que viria, e nós vamos aprofundar sobre isso mais à frente. Com vocês agora, Felipe. A paz do Senhor, meus irmãos, que vocês tenham um ótimo sábado em nome do Senhor. Eu venho continuar aqui um pouco sobre o tema da lição, a realidade do Evangelho nas pessoas, que tenho como objetivo levar o estudante da Bíblia a refletir sobre a realidade do mundo onde vive a igreja. Eu vou falar um pouco sobre a reflexão 1 e a sequência 1. Eu vou ler um pouco da reflexão 1 e já logo comento para vocês. Ela diz assim: o Evangelho fala sobre Jesus, sobre sua humanidade e sobretudo sobre sua divindade. Mas se Jesus foi rejeitado, como o Evangelho poderia ter efeito sobre as pessoas? Ao homem natural, o Evangelho não passa de um equívoco, de uma mercadoria ilusória. Isso nos dá o entendimento da razão porque o Espírito Santo seria enviado para estar junto com os discípulos no passado e logo a seguir, e por todo o futuro também estaria com a igreja, validar Jesus. Pense nisso com base em João 16, 8 ao 11. Eu vou ler um pouquinho para vocês para ter um entendimento melhor. A palavra diz assim: quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo também com o julgamento de Deus. 9. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. 10. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E por fim o 11. E também que são erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Agora, eu vou ler um pouco da sequência 1 e logo após eu comento sobre tudo. Sem o agir divino na mente das pessoas, o Evangelho é um escândalo, um engano, um frágil atestado da fraqueza humana. Quando a mente dos homens se abre para ele, entretanto, a glória do céu enche todo o vazio e abre a mente e olhos do entendimento. E o que até então não se via, os olhos passam a ver, e o que jamais poderia ser entendido e compreendido torna claro e evidente para os de conhecimento elevado, da mesma forma como se dá aos de nenhuma instrução humana. Por esta razão, os discípulos não deveriam se desanimar, tampouco desistir. Eu vou ler também a passagem em Romanos 1,16, que também vai dar uma entendida sobre essa sequência 1. O poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Fazendo uma relação com tudo, na reflexão 1 nos traz que a vinda do Espírito Santo por meio dos discípulos, por dentro dos discípulos, ficar com os discípulos e até o presente e futuro também com a igreja, foi para validar Jesus. Pois como a sequência também disse que sem o agir divino na mente das pessoas, o Evangelho é um escândalo, porque a gente o mundo vive disso, só acredita no que vê. Então por isso que sem o agir divino na mente das pessoas, o Evangelho é um escândalo, sem
agir na mente deles, sem a palavra chegar até eles, sem ter esse conhecimento, para eles vai ser um escândalo e não vai ter importância nenhuma. Vai ser, como diz aqui, um frágil atestado da fraqueza humana. Então, para quem não tem esse conhecimento, vai ter essa ideia. Que como homem natural, o evangelho não passa de um equívoco como mercadoria ilusória. Isso a gente escuta em muito lugar. Eu mesmo, jovem, já escuto em muito lugar. Mesmo que seja tão pouco, mas a gente sabe que isso tem no nosso meio. E como diz João 16:8, ele veio para mostrar, para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo, porque o mundo tinha um pensamento errado e não estava vivendo da forma correta. E aqui, ó, porque não cria em mim, estava vivendo da forma correta porque não cria em Deus e tinha seus próprios julgamentos. E como diz no 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quer dizer que o julgador já está julgado e não existe nenhum outro acima dele. Falando um pouco sobre essa equação, correlacionando tudo, a gente pode entender que quando a palavra de Deus chega até a mente das pessoas, sábias ou não, ela abre e toma o vazio imenso que tem na mente dessas pessoas, porque querendo ou não tem muito sentido a vida. Quem não tem a palavra de Deus, quem não tem o conhecimento, quem não vive disso, não vai ter muito sentido na vida. E aqui, como fala, um frágil atestado da fraqueza humana. Quando a mente dos homens se abrem para ele, entretanto, a glória do céu enche todo o vazio e abre a mente e olhos do entendimento. E isso quer dizer que o que complementa a gente, o que move a gente é a palavra de Deus, é o Evangelho e é Deus, é tudo num só. Isso que nos move e sempre vai nos mover, porque Deus só vai levar, como diz aqui nas Escrituras, até acho que é versículo 7, no capítulo 1 de Romanos, no capítulo 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Então, para a gente ter fé, a gente tem que conhecer o Evangelho. E para a gente poder ter fé através do Evangelho é a gente acreditar e aceitar o poder de Deus. Logo em seguinte a gente vai ter a reflexão 2 e a sequência 2 passada pela Heloísa. Mas antes a gente vai ter uma continuidade do nosso coordenador Guilherme, no qual ele vai dar uma pincelada melhor. E logo mais passamos a palavra para a Heloísa. Obrigado. Muito bem. E na reflexão 1, Felipe ele citou uma pergunta que está na lição, mas se Jesus ele foi rejeitado, como é que o Evangelho poderia ter efeito na vida das pessoas? Uma pergunta interessante e faz uma união entre os temas que nós estamos abordando aqui nesse estudo. Primeiro, qual é a realidade do mundo em que vivemos hoje? É um dos objetivos da lição, fazer com que nós pensemos sobre isso. E segundo, qual o efeito do Evangelho na vida das pessoas? Essa pergunta ela faz a união disso. Jesus foi rejeitado. Jesus, ele é a boa nova. Como que o Evangelho vai ter efeito na vida das pessoas agora? E a resposta ela vem por meio do Espírito Santo, que nós vemos o Felipe comentar e falar sobre isso. O Espírito Santo vem, é Ele quem convence do pecado, é Ele quem aponta o caminho. É o Espírito Santo que faz e torna o Evangelho vivo na vida dos homens, na vida das pessoas. Então, a resposta para essa pergunta, como? Através do Espírito Santo. Até o autor da lição, ele coloca, e o Felipe diz, aquelas pessoas que não se permitem, não têm o agir do Espírito Santo em suas vidas, enxergam e veem o Evangelho como algo sem valor. O Evangelho para essas pessoas não tem muita importância, não passa de uma simples história, de simples acontecimentos, porque é exatamente isso que ele é para aqueles que não têm o Espírito Santo. Porque, como nós dissemos, é o Espírito Santo quem completa a obra. O próprio Jesus diz, eu preciso ir para que o outro venha.
Eu preciso ir para que Ele venha, para que Ele complete a obra. Então, respondendo essa pergunta, como o Evangelho tem efeito na vida das pessoas? Por meio do Espírito Santo. Só assim, homens de alto conhecimento, pessoas de altíssimo entendimento, podem reconhecer o Evangelho. E também, por meio do Espírito Santo, pessoas sem instrução aos olhos dos homens, também podem conhecer e reconhecer o Evangelho. E mais, viver o Evangelho em suas vidas. Para continuarmos agora, vamos com a participação da nossa irmã Heloísa. Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu refleti com os irmãos sobre a reflexão 2 e a sequência 2, que diz assim: como seria o mundo sem o Cristo revelado através do Evangelho? Como seriam as relações entre as pessoas sem as orientações fundamentais do Evangelho? Existiria amor sem a pregação do Evangelho? Como seriam os relacionamentos familiares e entre amigos não fosse o Evangelho? O mundo, de modo geral, não admite, mas a humanidade só existe e se mantém por causa do Evangelho. Reflita com o seu grupo sobre essas questões com base em João 15, do 15 ao 20. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, saibam que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Irmãos, todos nós sabemos que toda a nossa conduta, ação e atitude provém sim do Evangelho. A primeira pergunta é: como seria o mundo sem o Cristo revelado no Evangelho? Primeiro, nós não conheceríamos o plano da salvação, porque o plano da salvação a gente só sabe por meio de Cristo. Nós não entenderíamos o que realmente é amar uns aos outros, porque o ensinamento do amor ao próximo, ele veio com a vinda de Cristo. Porque ele disse o seguinte, que o primeiro mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ele perguntou a um discípulo dele e ele não soube responder. E Jesus respondeu: o segundo mandamento maior seria amar ao seu próximo como a ti mesmo. A partir daí, a empatia, o amor ao próximo com certeza aumentou por meio das atitudes de amor de Jesus com cada um de nós. E nós não conheceríamos a fundo as Escrituras, porque por mais que nós tivéssemos antes do Evangelho algumas condutas que Deus dava para cada um de nós, Jesus veio para mostrar em prática como deve ser. Então nós não espalharíamos e compartilharíamos de experiências e vivências ao nosso próximo. Jesus nos revelou através de sua passagem que Deus espera de cada um de nós. Aqui na palavra de João, fala que nós devemos dar frutos. Tem uma passagem da Bíblia que fala que o médico veio para curar os que estão doentes, porque os sãos não precisam. E é exatamente isso. Jesus veio para buscar aqueles que estão perdidos e deixou a nós essa função, a buscarmos aquele que está perdido no caminho. E tem uma passagem bem interessante em Lucas 15, do 4 ao 7, que diz o seguinte: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma,
Por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida, até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque eu achei a ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Entende, irmão? Como o nosso fruto ele é valioso para Cristo. Como cada vida importa para Cristo. E se cada vida importou para Cristo, nós também devemos nos importar com ela, porque na palavra diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Assim devem ser as nossas atitudes e as nossas condutas perante o nosso próximo. Por sermos seguidores de Cristo, seremos também perseguidos como ele foi, como diz também na palavra de João. Ele se aborreceu, e como nós seguimos os passos deles, nós também nos aborreceremos, porque nós não viemos aqui para agradar o mundo. Sendo assim, o mundo vai sim nos atacar, principalmente quando nós batermos de frente com o mundo, porque nós estamos em extremo contramão contra o mundo. Nós estamos em um extremo e o mundo está de outro, então vai sim haver aborrecimento. Principalmente quando nós nos colocarmos à frente e quisermos compartilhar da palavra de Deus. Muitas pessoas que nós podemos achar que vai nos escutar, não vai nos escutar. Mas não é por isso que nós devemos nos desanimar. Muito pelo contrário. Nós devemos continuar firmes e espalhar a palavra de Deus independente da atitude que nosso próximo vai ter. Então, por mais que nós nos aborreceremos, nós devemos sim continuar a espalhar a boa nova de Cristo. E dando sequência, na sequência 2 diz: o Evangelho teria uma influência tão decisiva e poderosa sobre todo o mundo que Jesus revelou aos seguidores dele, formadores de sua igreja, em todos os tempos e lugares, que eles seriam diante de todos os homens, crentes e descrentes, sal da terra e luz do mundo. Em Mateus 5, do 13 ao 14 diz: vós sois sal da terra. E se o sal for insípido? Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Essa afirmação de Jesus deve ser entendida também como ele dizendo que o mundo precisa do Evangelho. Logo, o mundo precisa da igreja. Porque Evangelho somente a igreja tem. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas vontades, as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aqui nessa passagem, Jesus nos manda para que sejamos sal e luz nessa terra. O sal, com toda a sua utilidade, se não for usado para a sua função, de nada serve, pode jogar ele fora. E a luz, se ela não for feita para iluminar, de nada tem serventia. Assim como o sal e a luz, se eles não forem usados para a sua função, nós, se com os nossos dons não nos dedicarmos a compartilhar da palavra de Cristo, seremos inúteis também. A nossa função aqui, os dons que Deus nos dá, eles não têm outro objetivo além de espalhar e anunciar a boa nova de Cristo. Que nós entendamos, irmãos, que Jesus nos manda para que sejamos os olhos, os seguidores e os anunciadores de sua boa e maravilhosa vontade, do seu plano de salvação. Ele veio para nos revelar o que ele realmente espera de cada um de nós, para que assim nós realmente nos entreguemos, nós façamos como ele fez, que nós sejamos realmente como imagem e semelhança de Cristo. Não é fácil, irmãos, mas a palavra nos diz que nós teremos um lindo fim, se assim nós fizermos. Que sejamos sal e luz deste mundo, e que nenhum aborrecimento que nós tivermos venha nos desanimar.
mas que nós sejamos aquele pastor que deixou as 99 boas no pasto e foi atrás da ovelha perdida. O nosso Deus ficará muito feliz em ter a sua ovelha perdida e nos honrará por termos nos preocupado com o nosso próximo. Deus os abençoe, irmãos. E nesse ponto da lição nós nos deparamos com mais um questionamento, mais alguns questionamentos que o autor escreve e a Heloísa nos apresenta. Como seria o mundo sem Cristo revelado através do Evangelho? Como seria as relações interpessoais se não fosse os ensinamentos fundamentais que estão contidos no Evangelho? Vamos pensar sobre como seria o caos que seria. Certamente seria uma bagunça. O amor seria muito escasso se nós sequer pudéssemos encontrá-lo. Na realidade, e a Heloísa comenta sobre isso, o mundo reluta em admitir, mas a ordem, o funcionamento do mundo, ele só é mantido pelo Evangelho, por Cristo revelado através do Evangelho. A nossa moral, os nossos padrões, querendo ou não, somos guiados pelos ensinamentos que a Bíblia nos traz. E o Evangelho, ele faz tanta diferença no mundo que Jesus diz para aqueles que são alcançados por essa verdade que eles seriam a luz do mundo, o sal da terra. Tamanha a diferença que o Evangelho provoca aonde ele chega. As pessoas que foram conduzidas, permitiram que o Espírito Santo agisse em suas vidas, essas pessoas que aceitaram o Evangelho, Jesus diz: vocês serão sal da terra, vocês serão luz do mundo. E a Heloísa faz um aprofundamento, levando nós a entendermos sobre nossa função, nosso chamado aqui nesse mundo, nessa terra. Uma vez alcançados pelo poder do Evangelho, devemos, assim como o pastor, sair atrás da ovelha perdida. E como ela lembrou, alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, respondendo essa pergunta, como seria o mundo sem o Evangelho? Certamente seria um verdadeiro caos. Mas, graças a Deus, nós e diversas outras pessoas foram alcançadas por essa verdade e hoje podem exercer o papel de luz, exercer o papel de sal na terra, iluminar a vida das pessoas, iluminar o caminho e apontar para aquele que é a única solução: o nosso Deus, Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Agora nós vamos continuar com o nosso irmão José. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como se sabe, o pecado embruteceu os homens e tornou seus corações endurecidos e maus. É devido a essa realidade que a pregação do Evangelho inclui a necessidade de arrependimento e de conversão. É comum se perguntar: por que se arrepender? Por que se converter? A resposta é bem simples. É tão profunda que a maioria das pessoas não conseguem realizar essa manobra em sua vida. O pecado, além de mau e destruidor, também prende as pessoas a ele, de tal modo que a maioria dos ouvintes do Evangelho não conseguem se livrar de suas garras. Em Isaías, capítulo 53, versículo 1, diz assim: O povo disse: quem poderia crer naquele que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor está agindo? É preferível aos homens sem o Evangelho qualquer caminho, desde que não exija arrepender-se e converter-se. Agora passo a palavra para o Guilherme. Na reflexão 3, um tema profundo também é abordado e fala a respeito de uma atitude que nós devemos ter.
Como dissemos até aqui, o Evangelho ele é apresentado a nós e por meio do Espírito Santo nós somos convencidos e podemos entender e passar a viver aquilo que é proposto pelo Evangelho, os ensinamentos fundamentais que estão contidos lá, e podemos aceitar a Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas é necessário algo da nossa parte. É preciso arrepender-se e converter-se, o que a reflexão 3 vem dizer. E por mais simples que isso possa parecer, ok, eu tenho um caminho que eu estou seguindo, eu preciso me arrepender dele e converter, mudar de direção. Por mais simples que seja entender isso, viver é muito diferente. Tanto que muitas pessoas escutam o Evangelho, mas não conseguem ter essa ação de arrepender-se e converter-se. Então, nós podemos ver o quão pegajoso é o pecado. Nós nos vemos presos nas garras que ele tem. Podemos olhar para o Evangelho e entender que é necessário arrepender-se e converter-se, mas mesmo assim não fazer. Tamanha é a garra do pecado. Mas com muita fé, com muita persistência, com muito agir do Espírito Santo e permissão nossa, aos poucos isso vai se tornando possível. O arrependimento vai se tornando algo presente em nossa vida e, consequentemente, a conversão também. Portanto, podemos olhar para o Evangelho, encontrar pessoas que passaram por esse processo e que não foi um processo rápido, não foi um processo marcado por um ponto específico, mas sim uma vida, um processo, uma caminhada de arrepender-se e converter-se, sempre com os olhos fixos no Evangelho, sempre com os olhos fixos em Deus, para conseguir viver isso, e sempre com a ajuda do Espírito Santo. Nós chegamos ao final de mais uma escola bíblica. O desejo do nosso coração é que tenha sido bom para você que nos ouviu, que nos assistiu. O desejo do nosso coração é que você tenha sido edificado. Eu espero que Deus continue no teu lar, continue te abençoando, continue conosco, você continue conosco. Nós vamos adentrar daqui a alguns minutos ao culto, à mensagem, aos louvores, então continue conosco e vamos continuar esse nosso culto de sábado. Para encerrarmos, então, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento em que tivemos aqui, em que nós podemos aprender mais da Tua Palavra, aprender mais do Teu Evangelho. Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito venha sobre nossas vidas, adentre os nossos corações, de modo que nós possamos entender e viver verdadeiramente o Teu Evangelho, Senhor. Permita que nós sejamos pessoas que se arrependem e convertem-se sempre que necessário. Permita que nós possamos ser a luz que ilumina o mundo e que mostra o verdadeiro caminho. Senhor, abençoe este nosso culto, continue conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, que o Senhor possa te abençoar. Até mais. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor
a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro, seguindo os teus braços. Existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar o teu lugar em ti. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu conheço um amor assim. E nada vai ocupar o teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar o teu lugar em mim. Nada vai ocupar o teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim.